Olá! Começa agora o programa Educação na Mídia, uma parceria entre o Instituto Federal do Sul de Minas e a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Eu sou Renata Cunha e vou trazer a cada programa um assunto de destaque na mídia para ser comentado por especialistas. Hoje nós vamos falar sobre uma inovadora metodologia de ensino, a gamificação, ou seja, o uso das dinâmicas de jogos eletrônicos em atividades didáticas. Quem está aqui no estúdio para esclarecer o assunto é Augusto Márcio da Silva Júnior, pesquisador na área de redes e tecnologias educacionais e professor efetivo do IF Sul de Minas. Olá, Augusto, obrigado por sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Renata. Para você que é pai ou mãe de estudantes e está nos assistindo agora, não fique preocupado pensando que seu filho irá para a escola para brincar com jogos eletrônicos. Professor, por favor, tranquilize os pais e explique exatamente o que é gamificação. Renata, é exatamente isso que você falou, né? No sentido, a gamificação não é jogar em sala de aula, né? A gamificação é um conceito, né, apropriado dos jogos, de trazer para a sala de aula maior dinâmica para envolvimento dos alunos, né, para combater evasão e outros males que afetam a sala de aula hoje em dia, né? Então, é um excelente recurso que pode ser aplicado em sala de aula. E o que seriam essas dinâmicas? A gamificação, exemplificando o pessoal mais antigo, né, é parecido naquela época que a professora colocava uma estrelinha no seu caderno e tal. Então, são estratégias, né, que você pode aplicar para causar maior engajamento na sala de aula, como propor desafios, você criar ranqueamentos, você estimular a resolução de problemas em equipe, e você pode fazer isso de uma maneira bem lúdica dentro da sala de aula. Para exemplificar um pouco para as pessoas que não conhecem tão bem esses jogos eletrônicos, quais são essas dinâmicas exatamente que os jogos trazem? São estratégias, metas? Como é que funciona isso num jogo? Sim, geralmente os jogos eletrônicos, né, eles trabalham para dar essa maior engajamento, né, que é uma palavra muito importante hoje em dia. Os jogos trazem esses desafios, níveis, né? Então você começa no nível e você tem que sempre superar o nível para chegar no próximo nível e assim sucessivamente, né? Então sempre tem desafios, as pessoas são premiadas por conquistar maiores desafios com troféus e coisas parecidas. Então essa questão desses desafios, dessas estratégias foram trazidas e adaptadas para a sala de aula. Então dentro da sala de aula você pode trabalhar o seu conteúdo didático, trabalhar os objetivos educacionais e pensar para cada objetivo educacional que você quer alcançar, você trabalhar diversos aspectos do conhecimento, né? Então você pode trabalhar habilidades como proatividade, presença em sala de aula, ajuda ao colega, e você pode premiar, né, num sistema de ranqueamento, dando estrelinhas ou coisas parecidas, e até mesmo transformar isso em nota, que é uma coisa bem bacana. Você está falando em engajamento, né? O que seria isso, esse conceito dentro da sala de aula? Engajamento é um maior envolvimento do aluno com o objeto de estudo, né? Então, geralmente, nós enfrentamos nas escolas a tecnologia educacional. As tecnologias, elas permearam toda a área do conhecimento humano. Os relacionamentos, as redes sociais, todas as pessoas, nós vivemos imersos em tecnologia. Porém, infelizmente, dentro de sala de aula, nós observamos que há ainda resistência de trazer inovações tecnológicas para dentro da sala de aula. Então, isso tem causado uma dissonância do mundo e da geração que nós vivemos atualmente, imersos em tecnologia, com uma aula muitas vezes analógica, onde o professor está lá na frente, ditando o conteúdo. Então, isso às vezes acaba por causar desinteresse e alguns problemas. Então, essas estratégias de gamificação, elas podem trazer maior engajamento, que significa maior envolvimento com os aspectos dentro da sala de aula. Por isso que alguns estudiosos acreditam ser a gamificação uma das apostas para a educação do século XXI? Você sempre tem que estar respaldado em cima de uma teoria educacional, né? E aí tem várias teorias educacionais que você pode aplicar, né? Você pode trabalhar metodologias ativas, socio-interacionismo, coisas do tipo. A gamificação, ela vem de encontro com uma teoria educacional que você pode trabalhar dentro de sala de aula para favorecer essa construção do conhecimento.
Então, é uma estratégia que pode ser usada justamente para envolver mais o aluno. Porque se você pensar na sala de aula, você tem lá 30% dos alunos que são os alunos realmente que são mais proativos por natureza e tal. 50% dos alunos é um pessoal que fica meio disperso, fica meio sem saber o que fazer, vai mais na onda. Nós temos finalmente os 20% dos alunos que realmente são o pessoal que é mais desligado e tal. Então, quando você trabalha aspectos que você envolve todo mundo dentro da sala de aula, você consegue trazer o restante da sala de aula para trabalhar junto com esse pessoal. E aí você pode fazer, por exemplo, um sistema de ranqueamento, que as pessoas vão vendo como que elas estão dentro da sala de aula, nos desafios. Isso promove uma boa competição, né, para as pessoas estarem melhorando e acompanhando o seu desenvolvimento dentro daquela disciplina. E você aí de casa sabia que a gamificação tem apresentado grande potencial didático para desenvolver habilidades cognitivas e relacionais nos estudantes? Ela funciona para despertar interesse sobre os conteúdos ministrados, aumentar a participação do aluno, desenvolver a criatividade e a autonomia, promover o diálogo e resolver situações problema. Professor, você pode dar exemplos de como a gamificação trabalha em cada uma dessas situações que eu comentei agora? Sim, você pode, por exemplo, como eu disse, você pode fazer todo um planejamento pedagógico em cima dos seus objetivos educacionais, premiando diversos aspectos que você pode trabalhar conhecimento, habilidade e atitude dentro da sala de aula. Então, você pode criar um sistema que eles chamam de badge, você pode dar premiações de nível para o estudante dentro do seu planejamento de ensino, iniciante, intermediário, né? E você pode também trabalhar esse tipo de recompensa também por meio das notas. E a gente também pode trabalhar estratégias, que é conhecido também como uma das partes da gamificação, que é o Game-Based Learning, trazendo jogos mesmo digitais para dentro da sala de aula, que também é uma outra forma de a gente trabalhar a gamificação. Isso seria, no caso, para o estímulo da criatividade? Sim, na verdade, você pode trabalhar narrativas e outras coisas também dentro da sala de aula, né? Somente professores de história, você pode trazer todo um contexto da sua aula para um contexto de jogos também, que é bem interessante. E a autonomia também, como Sim. A gente citou. Trabalho em equipe. O diálogo. Esse diálogo seria o relacionamento com os estudantes, os próprios alunos? Você pode propor desafios, onde aqueles desafios têm que ser resolvidos em equipe, né? Então, dentro da sua aula, você pode planejar alguns desafios que precisam ser desenvolvidos para desbloquear certas recompensas. E aí você separa o pessoal em equipes e eles trabalham, desenvolvem liderança, comunicação, vários aspectos do conhecimento para a resolução desses problemas. O Educação na Mídia agora vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, o professor vai dar dicas de algumas práticas de gamificação em sala de aula. Não saia daí. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais,
balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha, do PROS. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Leandro Moraes, do PPS. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Abolafio, do PV. Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Sou o delegado José Walter, da Polícia Civil de Pouso Alegre. Estamos aqui para dar dicas de segurança para a população. Desconfie daquilo que é muito fácil. Se você for fazer algum negócio, cheque as informações, procure saber a procedência, procure evitar dar sinais em dinheiro ou fazer depósitos em boletos bancários para pessoas que você não conhece. Anote o número da conta, da agência bancária, a bandeira do banco. Se cerque dos cuidados para você evitar de cair num golpe. Estamos de volta com o programa Educação na Mídia, hoje falando sobre a gamificação no ensino, com o docente do IF Sul de Minas, Augusto Márcio da Silva Júnior. Professor, é preciso que o aluno tenha conhecimento de programação para trabalhar a gamificação em sala de aula com ele? Não, Renata, não é preciso ter esse pré-requisito, não. Na verdade, a gamificação, como eu disse, é uma estratégia que pode ser utilizada pelos docentes, né? Então, isso não existe um pré-requisito nenhum por parte do aluno, né? Inclusive, você não precisa nem adotar ferramentas digitais para trabalhar a gamificação. Você pode fazer isso com lápis e papel. Mas a programação, o aprendizado da programação, ele traz inúmeros benefícios, né, na área cognitiva e raciocínio lógico matemático. Mas, em específico, para a gamificação, não tem esse pré-requisito, não. Mas ele também pode ser utilizado nesse processo? Pode ser utilizado em disciplinas que têm correlação com a área de programação, na área de exatas, da computação, no ensino técnico que nós temos aqui no Instituto Federal. Neste caso, sim, mas para outras áreas, ele pode ser aplicado numa aula de história, numa aula de matemática, numa aula de física, sem problema nenhum. Pode também ser multidisciplinar? Pode ser multidisciplinar. A ideia da estratégia de gamificação para esse envolvimento é exatamente isso. Como trabalharia isso multidisciplinarmente? Como eu disse, né, você pode propor esses desafios. Então, você pode fazer um trabalho de história sobre, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, aí você pode premiar quem for mais proativo, quem apresentar o trabalho na data.
pode premiar o aluno que está ajudando mais o colega, você pode desenvolver um sistema de bonificação para quem fizer um trabalho que se destaque mais, você pode trabalhar diversos mecanismos desse engajamento. Você pode criar rankings com alunos, iniciante, o comprometido e fazer essas coisas, né? Bem parecido como as empresas fazem com a gente, né? Fazendo esquemas de premiação, como eles fazem no cartão de crédito, estimulando a gente a consumir mais por meio de pontuação e tudo mais. Os professores podem trabalhar essas estratégias também. Então, não é uma estratégia que fica restrita ao mundo da educação, ela também é utilizada em outros setores? Sim, ela é utilizada principalmente na área comercial, né? Ela é utilizada por equipes, né, para promover também esse engajamento na equipes, melhores resultados na forma de competição, e também na área do marketing, né? Os marqueteiros, né, utilizam muito isso com as pessoas a fim de estimular esse consumo, né? Então, criam mecanismos de milhagem para consumo no cartão de crédito e criam essas bonificações, né, que são reforços positivos que vêm lá do behaviorismo para estimular comportamentos, para condicionar em nós comportamentos que eles desejam né? que sejam alcançados. Sim. E os níveis de ensino? Em todos a gente pode trabalhar gamificação ou tem que começar mais, por exemplo, do ensino médio ou não? Não, tem alguma faixa etária? Eu acredito que, como eu disse, como o professor antigamente fazia as estrelinhas no caderno, que era uma forma de gamificação, essa estratégia ela pode ser utilizada em todas as áreas e todos os níveis do conhecimento. Acredita que até no ensino superior as pessoas, os professores consigam um engajamento, por exemplo, utilizando a gamificação? Principalmente no ensino superior, né? Então, há diversas pesquisas que mostram redução da evasão escolar, né? Então, tem diversos artigos científicos que já apontam esses benefícios, né? Maior envolvimento e tal. E é sempre bom o professor trabalhar com métricas e com dados científicos, que ele possa aplicar um teste antes e depois, e também colher o feedback do aluno no sentido de saber se aquela estratégia que ele está usando é eficiente, conversar com colegas também para fomentar essa ideia, porque os alunos, né, essa geração Z, por exemplo, que é mais atual, eles já estão imersos nesse mundo de jogos, né? Então, isso para eles é um mundo natural. Então, a gente traz esse contexto que eles já vivem no mundo dos jogos para dentro da sala de aula. E essas práticas, né, que eu disse que você daria dicas agora nesse bloco, sobre práticas que os professores podem adotar. Você pode dar algum exemplo? Olha, eu posso dar alguns exemplos, né? Falando também de uma outra parte, que é o Game Based Learning, você tem vários jogos e ferramentas que você pode usar também em complemento, né? Você tem, por exemplo, a Google, que tem o Google Classroom, que é a Google fornece toda uma estrutura para você trabalhar turmas dentro da sala de aula. Você tem uma ferramenta que chama Kahoot, que é muito interessante, você promove competição, que mostra pódio, você pode fazer competição por equipes, né? Tem o Plickers também, que é uma ferramenta interessantíssima, que você pode trabalhar offline com o celular, onde tem cartões, então o aluno vai responder, ele levanta um cartão, e o professor com o celular, só dele passar o celular, ele vai escaneando as respostas, né? E aí você depois tem um ranqueamento, é uma coisa bem interessante, né? Isso em termos de ferramentas online. Em ferramentas offline, o professor isso vai demandar planejamento e estruturação dos objetivos educacionais. Então, o professor, antes, no planejamento pedagógico, ele vai traçar os objetivos educacionais e ele pode pensar toda uma estrutura de bonificação, engajamento dentro dos objetivos que ele quer alcançar. Esses insumos que você citou agora, essas plataformas, elas são gratuitas? O professor, como que ele vai passar isso para o aluno? Como que o aluno vai trabalhar? É sempre online? Pode fazer de casa? Pode fazer na sala de aula? Tem alguma inscrição? Como é que funciona? Sim, todas as ferramentas que eu citei aqui são gratuitas, né? E às vezes a gente vê essa dissonância também, o professor chega na aula, manda o aluno desligar o celular, e o celular hoje é uma constante dentro da sala de aula. E todas essas ferramentas, você tem o Class Dojo também, que é uma ferramenta interessante, são todas gratuitas e o aluno pode trabalhar com o celular dele fazendo essas atividades, né? Então, na parte do Game Based Learning, que é o aprendizado baseado em jogos, você pode trabalhar essas ferramentas, por exemplo, o aluno pode usar o celular, né? Então, ele da casa dele, ele pode acompanhar o desenvolvimento dele na sala de aula e tudo mais. Então, você pode trazer um celular que antes era um inimigo, entre aspas, do professor, como um aliado no processo de construção do aprendizado.
Explica um pouquinho melhor sobre esse Game-Based Learning, é isso mesmo? Como que ele funciona? Ele é para o aluno construir um jogo, é isso? Você utiliza-se de jogos, né, para alcançar objetivos educacionais. Então, você tem alguns jogos que você pode usar dentro da sala de aula para trabalhar objetivos educacionais. Então, você pode pegar o conteúdo e fazer um quiz, por exemplo, como uma competição igual você tem na televisão. Aí, igual tipo lá o Show do Milhão, essas coisas assim, entendeu? Que você tem as perguntas, as respostas aparecem e os alunos respondem todos ao mesmo tempo. E aí é bonificado, por exemplo, quem acerta corretamente, mas é bonificado quem acerta corretamente mais rápido. E também é bonificado quem acerta mais respostas na sequência. Então tem vários tipos de ranqueamento que ele faz que estimula essa competição entre os alunos saudável, né? E assim, eu já fiz várias experiências dessa sala de aula e é uma coisa bem animada, os alunos respondem super bem. E também já avaliei com questionários pós, né? E a resposta que eu tive em termos de dados foram muito relevantes. E é interessante que você tem um feedback imediato, assim, das atividades, né? Sim. E o feedback é talvez uma das ferramentas mais importantes para o professor. Com certeza. E o aluno também, depois a gente devolve, as ferramentas geram relatórios, e a gente devolve esses relatórios para os alunos, então o aluno consegue ver qual posição que ele ficou, e às vezes ele chega, professor, eu prometo que na próxima eu vou me esforçar mais, eu vou melhorar, quero ficar entre os primeiros e tal. Então é uma coisa bem bacana que a gente receber esse feedback do aluno. Nesse quesito do Game-Based Learning, é que o aluno, ele talvez tenha que aprender um pouco de programação? Não. Também Já não. Existem ferramentas que você vai usar. Está tudo pronto ali nas plataformas. Inclusive você pode usar, eu também uso na minha sala de aula, Facebook, eu uso o Facebook nas minhas aulas, né? Então, na minha disciplina, eu crio grupos no Facebook. Toda disciplina que eu ministro, eu tenho um grupo daquela disciplina no Facebook, porque é uma ferramenta que o aluno já sabe mexer, é intuitiva, né? Então, eu trabalho também dia a dia. essas estratégias de gamificação no Facebook. Então, de tempos em tempos, eu mostro lá um ranking dos alunos que estão mais engajados, e aí eles curtem, compartilham, ficam todos orgulhosos e tal. Então, a gente pode trabalhar as redes sociais a nosso favor. Muito interessante. Então, a gente percebe, pelo que você está falando, que os alunos ficam bem ativos em sala de aula usando essas ferramentas. A ideia do ensino atual, né, é que o aluno cada vez mais seja um sujeito ativo no processo de aprendizagem, né? Do processo antigo, da educação bancária, que o professor era detentor do conhecimento único, que os alunos eram umas tábuas rasas, que o professor depositava o conhecimento do aluno, né? Hoje em dia, com a internet, a informação está cada vez mais disponível para o aluno, né? Então, a gente tem que utilizar todos esses recursos ao nosso favor. E não pensar que eles são um inimigo, né? Que, como eu disse, o problema que infelizmente ainda acontece nas escolas é as pessoas ainda achar que a tecnologia da informação ela não deve estar presente na sala de aula. Depois destas dicas, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco falando do papel da gamificação na inclusão digital. Não saia daí. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares.
O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Leandro Moraes, do PPS. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Abolafio, do PV. Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Sou o delegado José Walter, da Polícia Civil de Pouso Alegre. Estamos aqui para dar dicas de segurança para a população. Desconfie daquilo que é muito fácil. Se você for fazer algum negócio, cheque as informações, procure saber a procedência, procure evitar dar sinais em dinheiro ou fazer depósitos em boletos bancários para pessoas que você não conhece. Anote o número da conta, da agência bancária, a bandeira do banco. Se cerque dos cuidados para você evitar de cair num golpe. Olá, o Educação na Mídia está de volta, hoje falando com o docente do IF Sul de Minas, Augusto Márcio da Silva Júnior, sobre gamificação. Professor, no IF Sul de Minas, uma de suas linhas de pesquisa é o potencial da gamificação para a inclusão digital. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor esse trabalho. Então, Renato, nós temos, na verdade, uma parceria com a Unifal, a Universidade Federal de Alfenas, e nós temos um projeto lá, o Pensando em Códigos, orientado pelo professor Gabriel Hornick, onde nós trabalhamos diversas tecnologias educacionais, principalmente na parte de ensino de programação, da forma mais lúdica possível, como forma de promover ganhos no raciocínio lógico-matemático. Então, a gente tem feito experiências sucessivas de formação de pessoas que nunca tiveram contato com tecnologia assim assiduamente e as pessoas leigas, e elas saem do curso sabendo programar, e saem relatando que elas tiveram melhoras em outras áreas do conhecimento aplicando aquele conhecimento obtido. Então é um projeto muito interessante. E esse projeto, como é que ele funciona? As pessoas, elas podem, se tiverem interesse, se inscrever, participar? As pessoas, alunos, pessoas que não sejam estudantes, como é que funciona? Sim, a ideia o projeto é aberto a todas as pessoas. Nós fazemos a divulgação sempre por meio das mídias sociais,
Então, a gente divulga aqui no site do Instituto Federal, no site da Unifal, em redes sociais, no Facebook. Nós temos uma página no Facebook chamada Pensando em Códigos. Se você digitar no Facebook Pensando em Códigos, vai aparecer nossa página lá. Então, você pode pode curtir e pedir para participar, que sempre a gente está lançando esses cursos. E é aberto a qualquer tipo de pessoa que tenha qualquer tipo de conhecimento de tecnologia. A ideia é a gente fazer essa promoção da inclusão digital. Por que a inclusão digital é tão importante? Porque, atualmente, muitas pessoas são apenas consumidoras de tecnologia. Então, as pessoas só acessam aquilo que outras pessoas fizeram para ela acessar. Ela não tem uma autonomia, né? Então, essas ferramentas de programação em blocos, ferramentas lúdicas, vão introduzir o aluno, o discente, o papel de criador, né? De criador de conteúdo. Então, ele deixa de ser um mero consumidor, sujeito passivo, para ser um sujeito ativo dentro do processo tecnológico. Então, ele pode construir seus próprios programas e, a partir dali, mudar a sua realidade dentro desse mundo digital. E é muito difícil aprender Não. a partindo do zero? Não. Nosso curso é todo pensado em cima da teoria dos objetivos educacionais, do socio-interacionismo de Vygotsky. Então, nós temos todas as etapas planejadas, todos os objetivos educacionais planejados também, para que o aluno percorra todo esse caminho da construção do conhecimento de forma lúdica e toda nivelada. Então, você começa do nível bem básico e chega num nível maior, onde você tem que desenvolver um programa. Então, a ideia é a gente fazer um processo pedagógico que é todo acompanhado por formadores e tutores para tirar dúvidas. E nós trabalhamos também com as redes sociais para colher feedback em tempo real. Então, é bastante interessante. E você percebeu o perfil desses alunos que têm interesse? São pessoas... Normalmente, quem busca esse conhecimento? São pessoas mais jovens ou isso é muito diverso? Na verdade, a gente fez uma parceria com o pessoal da aprendizagem criativa, né? Que é um outro grupo muito interessante, que tem relação também com o pessoal do MIT. Então, nós temos muitos professores que nos procuram que fazem parte desse grupo, né? Professores de ensino estadual, ensino particular. Então, a maioria de pessoas que às vezes vêm nos procurar são professores de todas as áreas, professores de matemática, história, geografia, que também aprendem essas tecnologias para reproduzir isso dentro de sala de aula. Já com esse pensamento, percebendo a importância de se atualizar para criar o engajamento, chamar a atenção do aluno, transformar a sala de aula em um lugar interessante e que o estudante queira estar, né? Sim. Novamente, né? Sim, a ideia é exatamente essa. Então, com essas informações, eu gostaria de saber o papel da escola, que você acredita que a escola tenha que ter para essa inclusão digital. A escola tem esse papel, primeiro, de quebrar um pouco essa cultura, né, reativa, com medo das tecnologias. Muitos docentes têm um pouco de receio ainda, né? Às vezes até por conflito de geração X, geração Z. Hoje os nascidos digitais já estão, para eles é normal, muita gente ainda tem um pouco de receio. Então a escola ainda precisa quebrar essa barreira e ser um local de utilização plena da tecnologia educacional. Em contrapartida, a pesquisa recente da Presidência da República, né, indicou que quase metade da população brasileira ainda não possui acesso à internet. Então, nós temos, infelizmente, no nosso país, um cenário de desigualdade social. Então, a escola, neste ponto, pode ser um vetor de promoção de tecnologia educacional, porque ela tem uma estrutura para fornecer um acesso para esses alunos. Então, ela pode também agir fomentando a inclusão digital. E essas tecnologias, se forem acessadas apenas na escola, mesmo tendo assim pouco tempo para ser acessadas, os alunos já conseguem melhorar assim as suas habilidades? A tecnologia em si, a tecnologia não é um fim em si. A tecnologia é um meio, né? Então, todo o conhecimento ele pode ser mediado pela tecnologia. Então, se o professor se apropriar da tecnologia e utilizá-la como mediação do conhecimento, sim. A tecnologia em si, se você falar para o aluno mexer na internet e mexer com coisas aleatórias, isso não vai trazer ganho nenhum para a sala de aula. Então, o professor tem que primeiro se apropriar para utilizar a tecnologia como meio medicional do conhecimento, do objetivo que ele quer alcançar.
Tá. No caso da gamificação, então ela seria um dos recursos, Sim. Utilizando essa tecnologia dentro da escola. Sim. Quais seriam os outros? Você poderia trabalhar também os objetivos educacionais, a taxonomia dos objetivos educacionais, o sócio-interacionismo, promover ações em grupos, né? Trabalhar dentro da zona de desenvolvimento proximal do aluno, trabalhar recursos de monitoria, estimular envolvimento antes e depois da sala de aula, né? Com metodologias ativas, com videoaulas, com pesquisas na internet. Então, você pode usar diversas redes sociais dentro da sala de aula, como eu disse anteriormente. Pode usar o Google Classroom, o Facebook, o Moodle, que é uma excelente ferramenta para trabalhar isso também. Então, você pode trabalhar diversos tipos de mediação para alcançar o seu objetivo educacional. E os professores que tiverem interesse em se aprofundar sobre esse tema, saber mais detalhes de práticas que eles podem aprender e replicar em sala de aula, onde que eles buscam essas informações? Então, às vezes também buscar na internet é um grande desafio, né? Porque as pessoas simplesmente digitam no Google e o Google muitas vezes não devolve aquela resposta adequada. Então, eu recomendo que eles pesquisem periódicos, né? Artigos, revistas científicas que vão detalhar melhor sobre o assunto, né? No YouTube temos várias palestras do TED, que são profissionais de renome, que também falam sobre esses temas, né? Então, recomendo também. E também recomendo pesquisar um pouco mais o nosso livro, né? Contribuições da computação para as tecnologias educacionais. E também pesquisar as ferramentas que eu disse também. Então, várias ferramentas gratuitas, como eu disse anteriormente, você pode já estar pesquisando sobre elas, né? Então, o próprio Google Classroom, usar grupos no Facebook. O Facebook já tem essa parte de suporte, ele está criando nessa parte de gamificação, já está disponibilizando esses badges, né? Como que eu posso traduzir isso? Umas bonificações, né? Umas coisas para bonificar o aluno também dentro da rede social. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Educação na Mídia e também sobre suas explicações sobre gamificação. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Para você que nos assiste, obrigada pela audiência e acompanhe o programa Educação na Mídia, que traz toda semana um assunto relevante para ser comentado por especialistas. Até a semana que vem.